Momento Bancário. Boa noite. A categoria bancária é uma das poucas que podem desfrutar de uma das melhores convenções coletivas de trabalho em todo o Brasil. Mas direitos conquistados com a mobilização e organização dos trabalhadores muitas vezes não chegam para aqueles que também exercem atividades bancárias e não são reconhecidos assim. A terceirização, assim como as fusões e o desenvolvimento tecnológico, pode ser considerada como um importante fator na redução do número de bancários nos últimos 20 anos. No início da década de 90, a categoria era composta por quase 700 mil trabalhadores no país. Hoje, o número fica em torno de 470 mil. São pessoas que exercem as mesmas atividades dos bancários, que trabalham no setor de cartões, compensação, preparação de análise, tesouraria, entre outros, chegando a atuar muitas vezes lado a lado com o bancário, porém em condições muito inferiores. Nós temos uma outra forma de terceirização, aliás, uma forma muito agressiva, que é a forma que se dá através dos correspondentes bancários. Isso também é uma forma clássica de terceirização, porque são serviços bancários, obviamente, né, explicitamente ditos dessa forma, que acontecem fora de um banco tradicional. Mas ela também, e aliás ela acontece com maior frequência, ela se dá fora do banco, né? Ela vai acontecer dentro de uma empresa terceirizada e lá a gente vai encontrar populações grandes de trabalhadores que trabalham, né, para essas prestadoras de serviço que se relacionam com os bancos, né? Os terceirizados recebem, em média, 60% menos do que os bancários e tem vale-refeição entre R$ 4 e R$ 7, enquanto que o da categoria está em R$ 18,15 por dia. O sindicato vem lutando há tempos para combater esse problema dentro das instituições financeiras. A terceirização nada mais é do que uma escolha do gestor de repassar o seu serviço para uma outra empresa, que vai fazer esse serviço, na maior parte das vezes, vai fazer esse serviço de forma mais barata. E ele tem essa economia, né? Como é que ele consegue essa economia? Exatamente porque ele economiza naquilo que é mais caro, que é a força de trabalho. Então, o sindicato, no geral, tem combatido os processos de terceirização. E aí o que nós entendemos é que é preciso combater de diversas formas. Então, nós organizamos os trabalhadores, entendemos que representamos os trabalhadores porque eles fazem, né, o processo de trabalho bancário acontecer de fato. O sindicato também busca vias jurídicas para questionar essa situação da terceirização. Também busca formas na lei, então, ou seja, o sindicato tem apoiado, junto com a CUT, um projeto de lei que busca reverter ou limitar essas formas de terceirização. Neste mês, a entidade conseguiu que o Banco Santander revertesse esse processo, transformando trabalhadores terceirizados em bancários. O processo, conhecido como internalização, vai transformar 180 funcionários do Departamento de Operações de Cartões do Banco Santander em bancários. A partir de novembro, essas pessoas terão os mesmos direitos da categoria, como vales alimentação, refeição, piso salarial, auxílio creche babá, auxílio educação, entre tantos outros. No mês passado, outros 40 trabalhadores também foram efetivados pelo banco. Na medida que os bancos, olhando para o grau de importância que o serviço tem, como você pega esse caso do Santander, os serviços de cartão de crédito são serviços importantíssimos, né? Os trabalhadores vão olhar para os dados dos clientes, né? Então, há uma quebra até de sigilo bancário, algo extremamente delicado que pode acontecer numa situação de terceirização, de quando você repassa essa responsabilidade para outros trabalhadores que não são os trabalhadores bancários, para outra empresa que não é o próprio banco. Quando o cliente abre uma conta, ele abre uma conta no banco e ele confia os dados dele ao banco, né? Ele não confia os dados dele à empresa terceirizada que vai processar o serviço. Por isso, nós temos visto, então, essas situações de reversão e nós entendemos que isso é um avanço, porque, para nós, ser moderno é pensar relações de trabalho também modernas, é pensar relações de trabalho onde o trabalhador seja respeitado e valorizado pela atividade que faz no sistema financeiro. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação contra o Banco Santander e a Fidelity, empresa contratada para a prestação de serviços bancários à instituição. A Justiça considerou ilegal essa intermediação e condenou o banco a indenizar os trabalhadores.
A ação do Ministério Público está em fase de execução e deve beneficiar os trabalhadores da Fidelity na região de Campinas. A Justiça condenou o Santander a indenizar os empregados individualmente, além de pagar por danos morais coletivos mais de R$ 68 mil, que serão revertidos ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O processo está em análise de cálculo. Ainda hoje, às 21 horas, você poderá acompanhar o Momento Bancário em Debate, com transmissão ao vivo direto do Japão. A presidenta do sindicato, Juvândia Moreira, vai trazer informações do 3º Congresso Mundial da UNE. Acesse www.spbancarios.com.br. Vejo você na próxima edição. Boa noite.